a ABV causa um impacto notável na vida de milhões de pessoas. Com a aquisição da Allergan, teremos um alcance ainda maior e mais oportunidades de transformar a vida das pessoas para melhor, hoje e amanhã. Um portfólio maior e mais diversificado de marcas nos permitirá avançar em novas áreas terapêuticas e incorporar novas posições de liderança para a ABV. O aumento imediato de escala e de recursos fortalecerá nosso pipeline de medicamentos inovadores e fornecerá investimentos contínuos para as descobertas de amanhã. Nossa equipe diversa e dedicada trabalhará unida para solucionar os desafios mais sérios de saúde e continuar a fornecer os medicamentos de que as pessoas mais precisam. Ao olhar para o futuro, vemos que estamos bem posicionados para o crescimento sustentável e comprometidos em ajudar as pessoas a viverem melhor aqui e agora. Somos a ABV. Inventar o futuro hoje para melhorar a vida amanhã. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, 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 como uma onda
Então, como eu havia falado, a gente aqui está hoje com o Bruno. O Bruno Faria, ele é especialista em catarata e glaucoma. Ele é membro do Instituto de Oftalmologia Marco Reis, lá em Natal, Rio Grande do Norte. E ele é pós-graduando também da Unicamp. Eu fico muito feliz de trazê-lo aqui. Eu acompanhei toda a sua empreitada e toda a sua remada contra a maré dos MIGs mais modernos e mais financeiramente mais patrocinados, digamos assim. E ele trouxe, eu acho que ele foi um dos pioneiros aqui no Brasil do GAT modificado. E ele vem remando e hoje a gente vem ver que é um procedimento que está sendo bem abraçado, e visto com bons olhos pelo pessoal do glaucoma, e ele tem uma participação muito importante nessa evolução e nessa caminhada aí. Então a gente vai ter um momento muito especial essa noite, e a gente tem que prestigiar também pessoas do Nordeste, né? A gente prestigia muita gente do Sul, Sudeste, e a gente tem uma pessoa fantástica aqui, tão perto da gente, e a gente poder ter esse momento aqui com ele vai ser muito bom. Fique à vontade aí, Bruno. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Caio. Michel, que não está aqui hoje, né? E Arthur, pela recepção. Para mim é uma honra, eu me sinto em casa aqui com vocês, vocês são meus amigos aí, a gente compartilhou essas emoções aí juntos, não foi? E tudo certo? Estão vendo minha tela aí? Isso, a tua tela está aparecendo. Perfeito. Então, a qualquer momento aqui, Caio e Arthur, eu acho que vocês podem me interromper, né? A gente pode parar no meio de algum slide e discutir alguma coisa, né? Caso necessário, sem nenhum problema, tá bom? Então, dando início, então, como o Caio falou, vou falar um pouquinho sobre essa técnica que vem nos ajudando, né? E vem mostrando realmente um resultado positivo para o tratamento do glaucoma, como uma opção cirúrgica a mais. Então, vou falar um pouco do GAT. Então, não apresento conflitos de interesse na apresentação. A cirurgia angular, a via trabecular, ela nada mais é do que a gente fazer a via convencional, que é comunicação, câmara anterior, canal de Schlem e vasos coletores. O GAT foi publicado inicialmente em 2014 e utilizando um microcatéter, e em 2015 foi publicado estudo retrospectivo também em olhos com glaucoma primário congênito e juvenil. Aqui o microcatéter, então, realmente começou com o microcatéter, essa cirurgia. Antigamente, eu acompanhei algumas cirurgias em 2012, também com microcatéter, mas via abo externo. Então, a gente fazia uma trabeculotomia abo externo. Tá? Em 2014 foi publicado abo interno. E em 2016 foi onde deu início a modificação e o acesso a utilizar fio de sutura para realizar o GAT, e deixando a cirurgia muito mais acessível à população. E em 2017, estudos publicados em olhos previamente operados, com trabeculectomia ou até implante valvular. E hoje em dia, o fio que mais a gente utiliza é o polipropileno 5.0. Tem alguns colegas que utilizam o 4.0, mas o 5.0 é o que tem sido mais usado ele não é tão maleável, ele tem uma memória, então ele entorta se você fizer muita força, mas se você tiver cuidado, ele não entorta, então você consegue usar ele como um catéter, né? E realizando essa ponta atraumática. Você não precisa fazer uma pontinha muito grande, senão ela fica difícil de entrar. Então, a pontinha basta deixar ela traumática e você consegue utilizar para cirurgia. E de lá para cá vieram os outros estudos, eu não vou entrar em detalhe, mas grande parte, a maioria, na verdade, são retrospectivos. Então, a gente realmente tem essa carência. Eu comentei isso recentemente no simpósio da Sociedade Brasileira de Glaucoma, junto com a Norte-Nordeste.
Então, a gente ainda tem essa carência de estudos, né, ensaios clínicos randomizados do GAT, que eu acredito que mais para frente agora vai estar por vir alguns estudos, sem dúvida. E o que a maioria desses retrospectivos mostraram foi uma redução nos glaucomas primários de ângulo aberto, chegando até 30% da pressão intraocular. Isso falando a grosso modo, né? Cada caso é um caso, então, e existe um poder maior de redução, né, nos glaucomas secundários. Então, ele surpreende um pouco mais, e isso são casos em exceção, e aí ele baixa realmente um pouco mais a pressão intraocular. Os nossos resultados foram submetidos e aceitos recentemente, eu acredito que deva estar sendo publicado na próxima edição da Arquivos Brasileiros, de 2 anos, tá? Onde incluíam aí 100 olhos, 69 eram glaucoma primário de ângulo aberto, e nós observamos aí nesse acompanhamento de 2 anos um fator importante de redução da pressão intraocular, assim como no número de medicação. Também a gente publicou, que ainda não, acabou de ser aceito também esse outro estudo, na Arquivos Brasileiros, a densidade das células endoteliais, mas nós queríamos enxergar e investigar o trauma cirúrgico, então era no curto período de tempo, isso foi no primeiro mês, então a gente avaliou, fazer a microscopia, né, antes da cirurgia e um mês pós. E isso foi um dos fatores que complicou e tirou do mercado o CyPass, né? Então, tinham grupos aqui de GAT 39 olhos e 23 com cirurgia combinada, com FACO, e nós não observamos, e a maioria dos casos também de glaucoma primário, de ângulo aberto e secundário. E a gente não observou alteração significativa no endotélio dos pacientes do trauma cirúrgico, tá? Do GAT. Obviamente, na curva de aprendizado pode existir complicações como descolamento de DCM, né, um manuseio, um excesso de manipulação podendo causar aí uma alteração do endotélio. Tá? Mas a gente incluiu casos sem complicações cirúrgicas, né? Onde foi realizada a cirurgia sem complicação. E a aula, na verdade, quais são as melhores indicações. Realmente, a mensagem que eu queria passar para vocês, eu acho que é essa aqui, qual é a melhor indicação para o GAT? Olha, não é todo glaucomatólogo, né, que tem uma familiaridade aí com glaucoma congênito. Então, muitas especialidades, ele até dividiam os setores de glaucoma congênito e glaucoma do adulto. Não sei como é que é aí na fundação. A minha relação com o glaucoma congênito realmente veio aqui de casa. Meu pai me ensinou a fazer o glaucoma congênito, né? E eu tive uma experiência boa também lá no WILSAI. A goniotomia ou a trabeculotomia são as indicações gold standard para o glaucoma congênito primário. Então, o GAT, que nada mais é do que uma trabeculotomia, que seja 360 graus, ela é indicada para glaucoma congênito primário. Aqui um estudo mostrando que comparando a convencional, né, que ela não chega a 360 graus, 180 graus, aba externa, comparando com a trabeculotomia circunferencial, ou seja, 360 graus, houve uma maior chance de redução de medicação e de pressão intraocular nos glaucoma congênitos, tá bom? E quando o GAT chegou quando a trabeculotomia aba interna, né, veio para o glaucoma do adulto, então nos glaucomas primários de ângulo aberto, eles são melhores, né, e devem ser indicados nos glaucomas iniciais ou moderados, né, e nesses casos, secundária corticoide, pigmentar, pseudociliativo, são esses casos que pode ser que ocorra um poder maior, sim, de redução da pressão intraocular, né, que é diferente dos casos de glaucoma primário de ângulo aberto. Então, porque o defeito está diretamente ligado ali à malha trabecular. Então, são nesses casos onde você ouve falar que a redução da pressão foi mais de 50% ou próximo disso, tá? Que é difícil que isso ocorra em glaucoma primário de ângulo aberto.
Obviamente, as contraindicações, glaucoma de ângulo fechado e neovascular e pós-trabecular, fora as complicações sistêmicas que o paciente possa vir a ter, se não vai indicar. Bem breve aqui, hoje só dicas rápidas sobre alguns pontos que eu acho importante. Obviamente, a escolha do material é fundamental, tá? A lendigônio, a pinça 23 graus de serrilhado é uma boa ideia, mas o vídeo que eu vou mostrar, eu estou usando uma sem ser serrilhada, então dá para fazer sem ser serrilhada. Facilita a serrilhada porque você tem mais aderência no fio, tá? O Prolene tem que ser o 5.0. Eu gosto do Prolene que eu estou mostrando porque ele não tem tanta curva, então eu uso esses dois semicírculos aí, ó, que dá mais ou menos 10 centímetros, é o que eu utilizo. Você se acostumando com o tamanho que você está cortando, você sabe o quanto você está passando, né? A gente não tem um Prolene aí específico, mas acredito que seja até uma coisa boa para a gente pensar. Então, a escolha do material é muito importante. Existem algumas lentes, né, que você não tem a necessidade de tiltar o microscópio, assim como essa lente do Ike. E algumas tecnologias eu acredito para ajudar. O 3D é interessante para cirurgia angular. Eu tive essa experiência em Belo Horizonte com os colegas e também operei na Unicamp. Com o 3D, a gente inclina o microscópio e não fica longe, porque a gente não usa a ocular do microscópio, né? Mas é bem interessante e fica boa a visualização. Inclinar a cabeça do paciente é importante, porque ajuda a melhorar a visualização do ângulo, né? E também inclinar levemente o microscópio. Pontos principais aqui a incisão, a gente modifica um pouquinho para fugir daqueles vasos limbares, né? Então, a incisão mais clear córnea, tá? E tudo isso em prol de uma melhor visualização do ângulo do seio camerular, e isso vai te dar segurança para você visualizar se foi feita corretamente a goniotomia, né? E alguns passos aqui que eu gosto de fazer de viscodilatação antes de introduzir o fio de Prolene. E, para mim, então, a mensagem, na verdade, é quais pacientes eu tive nesse meu início de cirurgia de 2017 para cá, com o GAT, realmente são naqueles pacientes que já vão ser submetidos à cirurgia de catarata, que tem indicação de cirurgia de catarata, que tem um glaucoma, tá? Mas que ainda há uma certa resposta da medicação. Então, aqueles casos que ainda respondem a alguma coisa à medicação são os casos que têm mais chances, ao meu ver, de ficar sem medicação no pós-operatório dessa cirurgia e, aproveitando, né, fazer a fasectomia. A gente usa as mesmas incisões. A programação da incisão muda um pouco para a temporal, a incisão principal. E a paracentese dá para usar 90 graus ou um pouquinho mais inclinado, mas o que muda realmente é a programação dessa incisão a 180 graus. Por que isso? Porque a incisão a 180 graus pode te ajudar caso o fio entre na câmara, porque isso pode acontecer em alguns casos, ou ele pare em alguma região de fibrose. E você consegue passar o fio para o lado oposto, faz uma nova paracentese, e passa o fio de Prolene para o lado oposto. Um passo importante após a cirurgia da catarata, para você não ficar perdendo câmara, é aspirar sempre debaixo da lio, tá? E após a cirurgia da catarata, a gente inclina, eu prendo a cabeça do paciente com a fita, e aí eu solto a cabeça, inclino, posiciono o microscópio para ter essa visualização adequada aí para fazer a goniotomia. A goniotomia, ela deve ser feita na região superior do pigmentado, para você ter espaço para dar essa leve bandeada inferior para poder visualizar o lume do canal. Então, aqui, esse primeiro passo aqui de introduzir e visualizar que ele está no canal se chama passo de segurança. A gente sabe que ele está no canal. Como essa lente não permite eu acompanhar todo o fio,
Infelizmente, isso aí é de tato. Como eu te falei, a resistência vai aumentando. A resistência não pode perder. Se perder resistência, é porque ele não está no canal. Aí é parar a cirurgia, remover o fio e tentar dar continuidade para o lado oposto. Ao final da cirurgia, eu aspiro todo o metil, né? Normalmente eu uso o Provisc, o viscoelástico coesivo, tá? Mas nada impede de usar um dispersivo, acho que ajuda a manter melhor a câmara anterior. Há quem utilize o dispersivo ao final da cirurgia para tamponar mais os ifemas. Eu utilizei algumas vezes. Prefiro fazer uma manobra de elevar a pressão intraocular ao final da cirurgia por alguns minutos, e quando eu parar de ver o refluxo de sangue para a câmara anterior, eu aliviaria um pouquinho a pressão intraocular para não liberar o paciente com hipertensão imediata, né, no pós-operatório. Então, eu aumento agora um pouquinho a pressão intraocular, e é nesse momento que, em alguns casos, a gente consegue ver o blent, que é o branqueamento aí dos vasos episclerais. Normalmente, os pós-operatórios bem orientados para evitar manobra de valsalva, dormir com a cabeceira levada, são desses jeitos, com microefemas e sem grandes complicações. Aqui só demonstrando quando que o fio você não percorre todo 360, como você remove. Então, basta você tracionar em direção à incisão principal ou remover pela paracentese. Ele vem normalmente abrindo tudo que ele percorreu. Aí, uma outra forma que eu utilizava também quando eu parei bastante, né, quando eu sentia resistência, eu parava no começo, então eu usava um gancho, um Kugling aqui, só para fazer uma força vetorial contrária e ia removendo o fio devagarinho pela paracentese. Isso ajuda também a remover nos MGAT. O blent de um MGAT, só para ver que existe um branqueamento da região onde foi tratada, aí nesse setor nasal inferior. A gente consegue ver o BSS preenchendo essa região onde está a seta. E um blent aqui num paciente que abriu 360 graus. A gente vê que existe realmente uma quantidade de vasos coletores, não só nasal, que o que se fala é que existe uma chance maior de ter uma quantidade maior na região nasal inferior, mas existe em outras regiões. O aspecto do gonoscópio, a gente consegue ver que inferiormente... Desculpa te interromper, e é só porque, como faz parte da cirurgia ainda, surgiram umas perguntas aqui. Tu falaste que tu usa o Provisc, certo? Mas tem algum outro viscoelástico que tu utiliza? Tu prefere mais dispersivo, coesivo? Alguma dica de marca que tu acha mais legal? Aqui, atualmente, eu estou usando o Heron, tenho gostado bastante dele, mas tem algum outro que tu indica, ou então tem da tua preferência? Não, o visco coesivo, ele vai te ajudar a manter mais câmara. Então, quanto menos câmara você perder, melhor. Quanto mais câmara você perder, vem mais refluxo de sangue intraoperatório, fica sujando. Então, procure usar o que você tiver de coesivo. Quanto mais coesivo, melhor para o intraoperatório. Outra coisa é perguntar aqui também se você faz em pacientes fásicos ou só pacientes associados com FACO ou pseudofásicos. Só em pacientes fásicos? Não, perguntaram se você também faz a cirurgia em pacientes fásicos, que tem o cristalino lá ainda, ou pacientes que já estão pseudofásicos ou associados à cirurgia de catarata. Olha, como eu falei no começo, essa é uma cirurgia que dá para a gente fazer em pacientes, eu vou mostrar num congênito é né? Tem que tomar um cuidado, você não vá para um olho, de repente, fásico na sua curva de aprendizado, mas é uma cirurgia que, se você tomar cuidado, sim, né? Eu operei ao vivo no paciente fásico, não sei se você viu, Caio, eu fiz uma cirurgia ao vivo pelo glaucoma Zoom em abril, e o paciente era fásico. Né? Eu não achei necessário fazer ali naquele momento a FACO, ele está bem até hoje, eu operei ele no começo do ano,
Mas dá para fazer. Eu uso o Carbacol antes, tá? E muitas vezes, se o paciente não tiver pressões altas, eu não utilizo de rotina, mas eu tenho um hábito de fazer manitol 1 horinha antes da cirurgia, para evitar perda de câmara e complicações intraoperatórias, mas dá para operar paciente fásico, sim. Eu não indico fazer em pacientes afásicos, tá? Eu não tive resultados bons em afásicos e nem em pacientes pós-vitrectomia. Isso, Bruno, em relação a essa questão do fásico, né? É só a gente lembrar que toda cirurgia intraocular, né, inclusive a TREC, aumenta a chance de o paciente desenvolver catarata. Então, a gente não vai se furtar a indicar o GAT porque o paciente é fásico, se a gente viu que para aquele paciente é a melhor indicação, né? Isso é importante a gente lembrar. Não entendi, Arthur. É só para lembrar essa pergunta do fásico, que a gente não pode se furtar de indicar qualquer que seja a indicação de cirurgia de glaucoma, porque o paciente é fásico se aquela é a melhor indicação. Porque qualquer cirurgia intraocular aumenta a chance de catarata pós-cirurgia. Obviamente, então, sim. Não é? Isso é importante frisar para as pessoas. Aparentemente, não é uma cirurgia tão cataratogênica. A gente não usa, como na trabeculectomia, vocês sabem disso, o corticoide por muito tempo, né? Então, eu estou utilizando de 1 a 2 semanas o corticoide. Então, até pelo uso de medicação do pós-operatório, aparentemente não é uma cirurgia cataratogênica. Sem dúvida alguma, porque é intraocular, mas não tão quanto outras cirurgias. Bruno, surgiu mais algumas perguntas aqui. Perguntaram qual o percentual de FEMA que no pós-op de GAT. Quais ações para abordá-lo? Quanto tempo esperar? Se reintervém com lavagem de câmara para baixar a pio? Ou se teve um sangramento para a cavidade posterior? Se faz vitrectomia? Como seria essa abordagem aí? Então, em FEMAs, como eu estou mostrando, a esses níveis, realmente eu recomendo reabordar, lavar a câmara anterior. Eu utilizo a mesma manobra, eu lavo a câmara, deixo o olho um pouquinho hipertenso, até não observar o sangue refluir para a câmara anterior, espero um pouquinho e aí sim alivia um pouquinho a pressão intraocular. A outra opção seria um viscoelástico dispersivo, ou uma metilcelulose 2%, ajuda a tamponar um pouco esses sangues. A terceira que eu iria utilizar, e que eu não gosto tanto, é uma bolha de ar, mas eu acredito que essas duas primeiras vai sanar o problema. Então, em FEMAs a esses níveis aí que eu estou mostrando, realmente é interessante aspirar, levar o paciente para o centro cirúrgico, aspirar, lavar essa câmara e refazer ela. Ô, Bruno, a maioria realmente dos IFEMAs, eles resolvem espontaneamente. Bruno, eu tive um paciente que eu acabei não deixando tão tenso, né? E aí tive um enfema praticamente total, né? E uma coisa importante que na hora que a gente tem essa complicação, isso logo no começo, né, do nosso curso de aprendizado, a gente fica preocupado, né? Fica aperreado. Alguns colegas até deixam de usar de continuar no GAT, porque no começo tem algumas complicações como essa, mas é importante a gente lembrar que a fisiopatologia do sangramento do GAT é totalmente diferente da fisiopatologia do sangramento de um trauma. Então, no GAT, você tem um sangramento como esse, é porque você abriu aquilo ali, aquele sangue entrou, talvez o olho tenha ficado hipotenso no pós-operatório imediato, e aí ele sangrou mais. Então, a princípio, eu tenho percebido que não é um sangramento que você precisa ficar esperando muito, como o sangramento de um trauma, que às vezes você espera um pouco mais com medo de um ressangramento. Então, talvez a gente não tenha esse risco tão grande de ressangramento como no caso de um trauma ocular. Então, assim, é só um raciocínio, né? Porque a gente não tem um número tão grande de casos e comparando, enfim, mas é só um raciocínio para a gente usar um pouquinho, fazer um brainstorm aí. Entendi. Pode continuar aí, Bruno. Beleza. Então, eu realmente, na minha curva de aprendizado, como qualquer pessoa, né, vão
acabar tendo algumas complicações. O mais comum já foi comentado, que é o ifema. Vocês conseguem ver aqui no ímpio, eu estou usando uma lente que meu pai até me deu, a Topper, que é uma lente que tem uns 30 anos aí, mas é que até hoje às vezes eu uso em criança. Esse aqui é um adulto. E como eu estava comentando, quando a gente perde a resistência, o ideal é parar a cirurgia. E aqui o fio migrou para a região por baixo da íris, após os 180 graus. Então, eu só percebi agora, então, quando ele começou a entortar. Graças a Deus, esse paciente está bem, tá? Mas aqui, só para demonstrar que existe complicações, não só de ifema, mas como o fio migrar aqui para a região, no meu caso aqui, por minha sorte, sobre abaixo da íris, não foi para nenhum, não foi para coroide, e o paciente, isso foi um faco GAT, então ele é pseudofáscico aqui, teve um trauma leve aqui na íris, como se fosse uma iridotomia, ficou, mas ficou bem, não mudou a anatomia, que não deu uma corectopia nele, importante. Esse paciente eu acompanho até hoje, 2017 cirurgia, até hoje muito bem, tá? Mas um caso que podia aí complicar. Então, quando perder resistência na progressão do fio, isso eu aprendi realmente com um pouco mais de tempo, parar a cirurgia. Tá? O fio está no canal, a tendência é aumentar a resistência a cada quadrante que ele percorre. O pós-operatório, só para finalizar, eu uso uma semana aí de corticoide e antibiótico, e o anti-inflamatório eu deixo um pouco mais de tempo, às vezes, dependendo da reação inflamatória, eu tiro mais cedo. Controverso usar pilocarpina ou não, eu utilizo, acho que ajuda a diminuir a chance de cinéquia nas primeiras semanas, tá? E sempre deixo medicado meus pacientes. Realmente eu não faço um washout no primeiro dia, eu faço um washout com 30 dias. E o que muda no faco GAT é que eu estendo um pouquinho mais o corticoide uma semana a mais. Essa cirurgia, aqui é o último slide, eu deixei só esse vídeo por último, realmente é num bebê de 3 meses. A gente, para fazer essa cirurgia, também tem que rezar para o bebê chegar antes de ter um edema corneano, né? Porque o olho do bebê, ele com a pressão intraocular elevada, fica totalmente opaco, então a gente tem que partir para a trabeculotomia convencional, aba externo, ou circunferencial aba externo. E um dos olhos dessa bebê estava assim, uma transparência que dava para fazer a cirurgia angular, e o outro não. Então eu fiz um GAT no olho, nesse olhinho aí, e no olho contralateral, no mesmo dia, eu fiz uma trabeculotomia, né, convencional. Graças a Deus o bebê está bem, né, mas a gente consegue ver que tem leve opacidade corneana, que isso me dificultou um pouco na visualização, mas o bebê, ele não tem o ângulo do primário, ele não tem tanto vaso ainda como o do adulto, então vocês vão ver aí que não tem tanto, quase não sangra, né? Mas por outro lado, perde câmara muito fácil, né? Deixa eu adiantar um pouquinho. Então, às vezes a gente tem dificuldade até para entrar na câmara, porque ele é mais abaulado, então não é tão fácil operar o congênito, mas é uma cirurgia que dá para ser feita se chegar com a córnea transparente ainda para a gente, né? Então, aqui a gente tem uma dificuldade maior de identificar as estruturas, porque não é igual no adulto, existe uma membrana de Barkan ali, né? E normalmente quando você toca ali na parte anterior do trabeculado e faz um movimento, a gente consegue ver um esgarçamento maior aqui, ó, como agora, da parede do trabeculado, da membrana de Barkan, e a gente consegue ver bem o canal com a cor bem pálida e branca, e é ali onde a gente consegue passar o fio e tem uma visualização, e consegue ver ele passando com mais facilidade, porque é bem transparente ainda, né? O bebê ainda não teve tanta pigmentação. Isso eu estou falando no glaucoma congênito primário. A gente consegue ver até por uma córnea que não tem uma transparência, né, 100%. Tá? Existe uma resistência que é normal, mas o canal de Schlemm do congênito, ele aparentemente é um pouco maior, e o fio realmente às vezes passa com mais facilidade
do que no adulto com pigmento. Os pigmentos realmente ajudam a obstruir esse canal e criar uma resistência maior. Como é uma cirurgia geral, o bebê, ele, qualquer movimento, o olho vai junto, né? Então, é por isso que o movimento qualquer movimento você empurra ali e o olhinho mexe, mas o fio passa 360 graus sem complicação. E aí a gente realiza a trabeculotomia 360 graus, onde tudo começou aí no congênito, e hoje a gente está fazendo isso dando oportunidade para ajudar alguns adultos com glaucoma realizando essa técnica. Só adiantar, a cirurgia foi tudo sem intercorrência, né? Então, a trabeculotomia aí no bebê. A gente lembrar que tem que dar uma suturazinha, o saido é muito frequente, e o bebê vai coçar esse olho, né? Ele vai apertar esse olhinho, então deixar bem as incisões fechadinhas para não ter esse risco, e reavaliar aí com um mês. Normalmente eu reavalio com um mês esses bebês. E não é obrigado a aspirar esse sangue. Eu aspirei o excesso de metil e depois esse fema aí normalmente ele é absorvido. Pois é, gente. Então era isso que eu queria mostrar, mais ou menos, realmente a indicação que eu recomendo para esses casos são aqueles casos que os pacientes que têm glaucoma vão ser submetidos à cirurgia de catarata e existe uma certa funcionalidade ainda do colírio. Esses casos realmente foi onde eu tenho tido maior sucesso com o GAT, onde ele tem me ajudado. Obviamente, nos secundários, a corticoide, pseudodissoliação, que está diretamente ligado à malha trabecular, também obtive resultados e com reduções mais expressivas da pressão intraocular. Aqui um evento onde a gente vai operar ao vivo, dia 5 de dezembro, e gostaria de convidar o pessoal da Fundação, do Hope, e vai ser bem interessante. Vai ter cirurgia ao vivo aqui e cirurgia ao vivo lá em São José do Rio Preto, onde eu fiz a minha residência, tá? Muito obrigado, gente. Bruno, tem outras perguntas aqui para você. Está conseguindo me ouvir? Minha internet está muito ruim. Não, está ótimo. Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tem algumas perguntas aqui. Agora, antes, eu quero agradecer a sua presença, né? Como sempre, é uma maravilha estar contigo. Algumas pessoas não devem saber a proximidade que eu tenho com você, né? Porque eu fui residente do Hospital Onofre Lopes em Natal, né? Tive o prazer de ter esse cara maravilhoso, esse professor Marco Reis, Dr. Carlos Alexandre e todo o pessoal lá. Então, assim, tive o prazer de, durante 4 anos, conviver com teu pai, né? E, de repente, você aparece com um GAT. Eu não tive a oportunidade de estar no Norte-Nordeste, depois acabei viajando e conheci o GAT lá no Canadá com o Patrick Gui, que foi fellow do Ike. E aí, mais ou menos no mesmo momento, um pouquinho depois, a gente começa essa empreitada, junto com o Caio. Michel sempre foi um cara animado aí com essas técnicas novas. Infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas ele ligou para mim e pediu para eu estar junto. Então, assim, fazer essa retrospectiva. E realmente você está de parabéns. E a Fundação Antônio Ventura, o Hope, também está de parabéns por ter acreditado. Muito difícil, né? A gente, muito jovem, trazendo técnicas novas e para tratar dessa doença que é tão difícil, né? Então, a gente estava muito tempo com a TREC, com o tubo. A gente sabe que, claro, todas essas cirurgias têm seu lugar, mas a gente tem mais algumas opções hoje em dia para ajudar o paciente. Muito obrigado. É isso. E aí, a gente tem algumas perguntas. A gente tem algumas perguntas aqui que são aqueles detalhes, né? Que determinados colegas acabam perguntando para a gente, que é importante. A gente tem uma pergunta sobre pacientes que são anticoagulados. Então, assim, será que muda alguma coisa na tua conduta pré-operatória? E se você viu algum sangramento maior nesses pacientes ou não tem relação até então na prática? Olha, aqueles pacientes que usam anticoagulante e que têm indicação para essa cirurgia, eu tenho feito um acompanhamento em conjunto com o médico cardiologista.
o paciente que pode parar o anticoagulante, aí eu dou continuidade nessa indicação. E eu não tive ifemas mais importantes, tá? No pós-operatório, no intraoperatório e nem no pós-operatório imediato. Mas eu não operei esses casos na minha curva de aprendizado. Então, realmente, o cuidado que eu tive inicial foi bem importante para não ter complicações, né, do GAT. Hoje eu consigo operar por quê esses casos? A cirurgia é rápida. Cirurgia flui sem trauma. A manipulação é muito pouca, entendeu? Então, hoje eu tenho uma segurança de operar caso tenha essa indicação. E o paciente possa parar por uma semana e mais 5 dias ou uma semana a mais também, sem problema algum essa medicação. Quem não possa parar, eu não recomendo realmente fazer essa cirurgia, porque pode dar uma complicação tanto no intra quanto no pós, que vai atrapalhar e causar um ou outro problema que não exista. Perfeito. Em relação ao metil, realmente eu ainda deixo em torno de 30% da câmara preenchida com metil, e o que é que eu faço, né? Apesar de estar aberto, né, de a gente ter feito a abertura, a gente confirmou, viu que a cirurgia foi bem. Eu tenho até uma história dessa semana. Eu fiz um GAT lá no Hope, e aí tem uma colega que nunca tinha visto GAT, e ela foi fazer uma injeção no paciente. A gente estava do lado de fora conversando e disse, quando tu for fazer a injeção, antes de fazer a injeção, dá uma olhada lá no GAT. Aí eu entrei na sala para fazer o GAT, quando eu saí, ela não tinha terminado a injeção. Então, assim, não são todos os casos que são assim, mas realmente com a curva de aprendizado a gente consegue fazer uma cirurgia rápida, com o mínimo de trauma possível, né, e com resultado. Aí tem outra pergunta aqui de Daniel Ferraz, ele pergunta o seguinte, por que fazer o GAT ao invés da TREC? Qual a vantagem? E ele pergunta sobre as astentes também, mas vamos se ater ao GAT. É uma pergunta capciosa. Quem gosta de astente é Arthur. Faça isso não. Mas assim, então, vamos lá. O GAT não vem para substituir TREC, né? É uma outra via de drenagem. Então, a TREC ela tem e vai continuar tendo aí, salvando muitos olhos. Eu tentei GAT em olhos que já tinham TREC e que hoje eles estão bem porque eu fiz um agulhamento da TREC, entendeu? Falei e o GAT não funcionou. Então, e ao mesmo tempo o contrário, eu tive olhos que pós-TREC falida e agulhamentos, né, também não funcionantes, que o GAT funcionou e não sinequiou. Lembrando que eu tenho 3, 4 anos agora de follow-up nos meus casos, tá? Mas não é correto pensar que uma substitua a outra, entendeu? O que pode acontecer é que alguns olhos você pode dar uma oportunidade para uma cirurgia talvez menos traumática, mais rápida, e ganhar um tempo a mais do que fazer uma cirurgia fistulizante ou que corra mais risco, né? Mas a TREC a gente tem que dominar ela e quando você tem algo a mais, você se sente muito confiante no consultório, você ajuda bastante gente. O GAT realmente tem me ajudado. Eu confesso, se o GAT tivesse não funcionado, aí eu tinha caído junto dele, não? É verdade. O que, assim, como o GAT tem funcionado, né, também essa minha experiência, eu digo que quando eu não iria fazer oftalmologia, e vi a cirurgia de catarata da minha avó. E eu achei aquela coisa linda, maravilhosa. Então, isso me fez decidir fazer oftalmologia. E quando eu vi o GAT, aquilo, para mim, mudou minha visão de cirurgião de glaucoma, né? Me deu uma nova esperança de ter uma técnica diferente. E realmente tem ajudado demais na minha vida como cirurgião de glaucoma, né? Então, realmente, a gente tem que continuar caminhando em relação a isso para entender melhor o GAT. A gente tem outra pergunta aqui. Se o IFEMA é esperado ou é complicação? Fala, Caio. Só fazer um adendo aqui, rapidinho. Deixa eu só falar aqui. Eu acho que o mais importante hoje em dia, assim, que eu tenho reparado mais, é que a gente tem que ter uma conversa muito boa com o paciente, em alguns pontos, na verdade.
A gente não tem como saber, não tem um exame que a gente consiga dizer em que paciente vai funcionar ou não o GAT ainda. E a gente não sabe como essa via coletora pós-trabeculado. Então, acho que a gente tem uma conversa muito importante, porque esse paciente que fez o GAT, ele pode migrar para uma trabeculectomia em poucas semanas ou meses, digamos assim. Então, isso é importante. E também a importância de você informar sobre o IFEMA, que, na verdade, o IFEMA é esperado em pequena quantidade, não é uma complicação, digamos assim, do procedimento, é esperado. E isso tem que ser muito bem explicado para o paciente, porque você pode ter um IFEMA de 1 milímetro a um IFEMA total, né? Então, eu acho que é mais esse relacionamento médico-paciente que tem que haver. Mas, dando continuidade à pergunta que Arthur falou aí, a experiência em vitrectomizados, falando da minha parte, eu fiz alguns, não tive boa experiência em vitrectomizados, mas fala um pouco aí da tua experiência, Bruno. Olha, realmente eu não tive sucesso nos pacientes vitrectomizados. Uma das teorias, isso foi até discutido com o Dr. Grover, né, que revisou o nosso estudo, tá? É a região dos trocantes, né? Então, o trauma cirúrgico da vitrectomia, daquela região escleral, que pode causar atrofia das regiões ali coletoras, dos vasos coletores, entendeu, cara? Isso foi uma hipótese levantada pelo revisor do estudo, que foi o Grover, e nós incluímos isso na nossa discussão desse estudo, e eu estou de acordo com ele, eu acho que isso é um dos fatores, tá? Uma outra coisa que eu observei foi uma maior chance de sinéquia, de formar sinéquia também, nesses olhos pós-vitrectomia. Então, tanto pós-trabecular, eu acho que não tem resultado, como a chance de formar sinéquias. Então, isso foi o que a gente deduziu dos nossos casos de insucesso pós-vitrectomia. Eu tive um caso com sucesso, mas foi um caso de vitrectomia anterior, que migrou um núcleo e foi feito não total, mas uma vitrectomia anterior rápida, e que funcionou bem o GAT, e desenvolveu um glaucoma secundário corticoide. Bruno, nesse caso a gente também tem que lembrar que o Caio falou importantíssimo na conversa do paciente, porque quando a gente fala em cirurgia mínima, que é minimamente invasiva ou menos invasiva, muitas vezes vem na cabeça do paciente que não tem complicação, né? Então existe hemorragia, não hemorragia, sangue provítreo, paciente vitrectomizado. Eu tive um caso que a gente teve que abordar, né? Então o paciente ficou com a visão baixa, teve que ir lá lavar tudo. Então tem que explicar realmente ao paciente que existem complicações. Tem uma pergunta aqui de Camila. Teria alguma diferença para você de indicação de GAT para MGAT? Então, isso aí é um assunto realmente muito discutido ainda. A gente não tem como, não tem estudo que mostre qual é o benefício só de fazer um MGAT e não 360. O Paul, lá do Canadá, que estava agora no congresso da Unicamp, a gente discutiu sobre isso. Ele normalmente, quando opta por fazer o GAT, ele faz um MGAT superior. Então, ele acredita que a região inferior tem maior chance de sinequiar, e talvez seja porque, como mostra aqui a foto, realmente na região inferior sempre a gente observa ali um acúmulo maior de pigmento e, segundo ele, uma chance maior de fechar. E ele acha que, lógico, sinequiando pode aumentar até a inflamação do olho, e isso falei toda a cirurgia. Então, no meu caso, eu acredito que quanto maior a área tratada, melhor. Então, mas isso é só uma opinião pessoal, tá? Realmente, estudo científico ainda para falar sobre isso, ainda falta. Verdade, eu uso mais o MGAT. Já conversei contigo, né? Eu faço mais o MGAT. Eu vou te contar uma coisa. É muito comum fazer MGAT no começo, Arthur. Sabe por quê? Porque se você for ver meus vídeos, você vai ver que é difícil progredir o fio 360. Viu, Caio? Difícil progredir. Então, existe uma alta resistência. Eu não sei se é porque onde a gente mora existe muito pigmento, né? Não são os olhos tão clarinhos, então...
mas consegue, mas com paciência. Não é fácil progredir em todos os olhos o fio 360. E isso é um sinal que eu te falei de segurança, né? Mas aí muitos, eu parava muito no começo, fazia migrado, porque eu tinha medo de progredir uma coisa que parou. Então eu removi o fio. Mas realmente a minha intenção sempre foi 360. 360. Já vi alguém comentar que assim, eu faço MGAT inferior, né? E posso deixar esse 180 para um segundo momento, né? Já ouviu comentários sobre isso em congresso, em conversas informais, né? Então tem tudo isso, mas não tem realmente, como você fala, não tem estudo, né? Realmente eu não gosto de entrar de graça na câmara anterior de ninguém, já que eu estou ali dentro. Então eu não acho que corre, eu acho que aprendi com o Dr. Marco isso. Eu sou muito grato aqui, ó. Eu acho que eu vou ter o maior prazer de operar ao vivo com meu pai dia 5. Eu estou até ansioso por esse dia, né? Nem por eu estar operando ao vivo, ele está lá ali comigo. Então, realmente, a parte cirúrgica, ó, eu devo muito e tudo a meu pai com relação a isso. É um cara diferenciado e ele passa uma segurança para a gente que está lá ao redor dele, ou quem aprendeu, que é para sempre. Então, e ainda estou aqui com ele, então eu acabo sendo corajoso aqui para sempre e entrando em casos desafiadores, né? Ainda novinho assim. Estou ficando velho, mas ele me dá toda essa experiência aí, viu? É com ele que eu aprendi tudo isso aí. Exato. Muito bem, Bruno. Bruno, eu realmente, no começo eu só fazia 180, só chegava na resistência, eu parava. Os últimos, na verdade, os últimos 5, eu acho que eu fiz 360 bem mais tranquilo, mas eu acho que é muito mais a segurança mesmo, que a gente, às vezes, fica receoso daquela resistência que a gente tem quando chega no 180 ali. Mas eu também penso da mesma maneira. Eu estou dentro do olho dele, eu não sei onde tem os vasos coletores que vão funcionar ou não. Então, vale a pena tentar 360, porque onde estiver funcionando eu consigo estimular melhor para o paciente, eu acho. E queria saber se tem mais uma pergunta, mais alguma colocação. Fiquem à vontade, o momento é agora de aproveitar esse momento com o Bruno aqui. Sem mais perguntas, Brunão, queria agradecer demais a tua participação, tua experiência. Queria agradecer a esse momento que tu gastaste aqui com a gente. Foi super importante, é algo que a gente vem caminhando, começou um tempinho após você, e a gente vem caminhando para dar continuidade dessa ideia do GAT. Temos vários fellows que já saíram fazendo o GAT daqui. É algo que a gente vem transmitindo no nosso cérebro, passando esse conhecimento cirúrgico. Eu acho que é algo que a gente tem que passar, porque é algo que a gente tem que transmitir para outras regiões do país. E é muito bom ter esse contato contigo, ter essa liberdade para discutir casos, muito importante mesmo. Arthur, obrigado também aí por estar moderando aí comigo esse web update. Agradecer a todos a presença, agradecer a Novartis, Latinofarm, a Allergan, e boa noite a todos. Boa noite, obrigado aí, Bruno. Obrigado, Caio. Valeu, Arthur. Valeu, Caio. Valeu, Bruno. Abraço em todos. Tamo junto. Bruno, você ligou no web de comemoração, viu? Ô, Bruno, eu só quero dizer que eu gostei muito de estar publicando seus dados. Parabéns. Que isso sirva para nossos residentes e fellows e staffs, para nos incentivar, inspirar para fazer o mesmo. E vou deixar aqui o meu convite para a gente juntar os nossos dados e publicarmos juntos com a quantidade de N, um N maior, então uma amostra maior. Se tiver interesse, a Fábio coloca aí para fazermos isso juntar no Rio Grande do Norte e Pernambuco. Convite aceito, hein, Camila? Top, eu acho que não é fácil juntar esses dados. Pesquisa realmente assim com o nosso, sem o viés financeiro, é só de coração, né? Não? Mas a gente tem coração, então vamos. É isso mesmo. Não, eu acho bem interessante e vamos se juntar aí. O pessoal aí, o Arthur, o Caio aí são meus amigos aí pessoais, então
Me sinto em casa com eles e da mesma forma aqui. Eu acho que vale a pena a gente juntar esses dados e publicar. É uma coisa nova e realmente, aparentemente, veio para ajudar. Tá me tirando de alguns sufocos. Parabéns. Muito bem. Boa noite, Obrigado. Bruno. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Valeu, gente. Abraço, Caio. Abraço a tu. Valeu. Abraço, Bruno. Boa noite a todos aí.